O Cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. O Flávio já está aqui no estúdio, ao nosso lado. Muito bom dia, Mário. Boa semana para você. Bem-vindo de volta também. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Laís. Bom dia, nosso ouvinte, que estava esperando para a gente tomar esse café. Pois é, fim de semana foi movimentado aqui na nossa região, com a presença aí dos pré-candidatos do PL ao governo e ao Senado, o Anderson e o Gilson Machado. E o discurso deles já era o que era esperado, para quem acompanha política. Eles trouxeram aí um discurso anti-petismo e anti-PSB, focaram aí deixaram claro que são os candidatos aí do presidente Bolsonaro aqui no nosso estado, e vão tentar polarizar essa discussão aí, principalmente com Danilo Cabral, que é o candidato aí que deve ser apoiado pelo ex-presidente Lula. Então foi uma visita aí muito rápida aqui a Caruaru, mas que não estava previsto na agenda, foi de última hora, a agenda previa que eles passassem por Caruaru e fossem para Toritama e depois para o espetáculo da Paixão de Cristo, mas aí eles resolveram passar aqui em Caruaru e concederam essa coletiva, movimentaram a imprensa da região. A imprensa de Caruaru é muito forte e com esse discurso, como eu disse aí, de polarização entre a candidatura deles, de Gilson e de Anderson, e provavelmente contra a candidatura de Danilo. Eu acredito que eles vão... Todos eles acreditam que crescem nas pesquisas, nas próximas pesquisas que vão sair. E o discurso de Anderson foi muito nesse sentido aí, do discurso de provocar aí a polarização entre a candidatura de Lula e a candidatura do Bolsonaro e também aí promover alguns nomes que devem ser lançados aí pelo partido para a eleição do deputado. Ô Mário, eu vi muito... enquanto eles fizeram o movimento vindo para o Agreste, Raquel Lira fez o movimento indo para a região metropolitana, Ela passou o fim de semana por lá. Então isso mostra muito o que a gente vinha comentando na semana passada, de que eles vão buscar as áreas onde eles ainda não são tão fortes, Agora o fim de semana foi muito ruim para Raquel, viu, Laís, do ponto de vista de perder apoios. Um prefeito do PSDB, que é o do Guinha Lins, lá de São Joaquim do Monte, por exemplo, declarou apoio a Anderson Ferreira. Anderson Ferreira passou por lá e ele, que tinha feito uma live lá e tinha declarado apoio a Raquel, ele mudou de opinião e declarou apoio ao Anderson. Então Anderson veio lá de São Joaquim com esse apoio na bagagem. Além disso, ela perdeu 2 apoios aqui de Caruaru no fim de semana. O ex-senador Douglas Sintra, que declarou apoio a Miguel Coelho, vai para a União Brasil. Ele que chegou a fazer foto, inclusive, com o Armandinho, por exemplo, da Fulô do Mandacaru, que os dois iriam dobrar, iam ser pelo PSDB, mas aí Douglas não ficou satisfeito, não gostou da maneira que foi tratado aí pelo PSDB, principalmente com o governo lançando nomes aí para disputar a eleição para deputado federal, que ele esperava contar com esse apoio de Raquel e do PSDB para a eleição, e isso não aconteceu. Então Douglas Sintra, no sábado, rompeu com Raquel publicamente, declarou apoio a Miguel Coelho. E o vereador Jorge Quintino, que também é da base dela, declarou apoio a Marília Reis esse fim de semana. Então ela perdeu 3 apoios importantes, digamos assim, um prefeito, um vereador e um pré-candidato a deputado federal, um senador. E talvez, não se sabe ainda se Armandinho vai seguir com o projeto de candidatura a deputado estadual, porque também essa história de 2 secretários serem candidatos, o Bruno França e o Carlos Braga, implodiu o PSDB aqui, digamos assim, em Caruaru, Então, talvez ele também não saia. Tem até uma foto dele com o Rafael Delon, eles não adentraram o que falaram, mas a foto foi publicada nas redes sociais dos dois, uma conversa. Então, acho que a cúpula de Raquel, do PSDB, ela deu um vacilo, aí perdeu alguns apoios importantes. Raquel, que vinha em ascensão, crescendo com apoios importantes, mas aí com a entrada de Marília Reis no páreo, meio que deu uma sacudida no time. E também alguns erros de estratégia, como foi esse com relação a Douglas Sintra e a Armandinho aí, que o pessoal contava com apoio e de repente não declarou. Então Raquel, enquanto estava lá na Mata Norte, buscando por apoios, acabou perdendo alguns apoios importantes aqui no Agreste, que podem fazer falta mais na frente aí, porque é um prefeito de uma cidade, que o prefeito geralmente
geralmente quando ele pede votos para algum candidato ao governo, o deputado, ele é majoritário na cidade onde ele mora, mas aí Raquel perdeu esses apoios, inclusive com o prefeito do partido dela. E Raquel já não tem muito prefeito, né? Porque a maioria das prefeituras está com o PSB, né? Em PSB e com Miguel Coelho, né, Laís? Principalmente aqui no Agreste, né? A maioria está com o Danilo Cabral. A gente fazendo uma conta rápida, assim, você conta mais ou menos 140 prefeituras para a Frente Popular, umas 30 para Miguel e as outras 11, sobram 15. 12, 13, né? Porque algum prefeito, como é o caso desse de Raquel aí, que o Duguinha foi para Anderson Ferreira, então alguns 10, 12, 13, 14 municípios aí se dividem entre Anderson Ferreira e Raquel. E até agora, se eu não me engano, só um prefeito declarou apoio a Marília Reis. Então, você perder apoio de prefeitos e de pré-candidatos quando você já não tem muito apoio, é muito ruim e mostra que está faltando habilidade política aí a quem está organizando essa questão da chapa do PSDB. Né, Laís, que qualquer apoio na pré-candidatura é bem-vindo e você, quando vai perdendo chances aí, você vai complicando. Pois é, e tanto que eu pelo que eu estava acompanhando nas redes sociais, né, Raquel Lira não estava com nenhum prefeito lá na região metropolitana, era um vereador, um apoiador, uma liderança ali, mas não tinha prefeitos, né, que é o que realmente pesa. Não tem, né? Na verdade, a região metropolitana é que ela tem mais dificuldades e ela contava muito com a Priscila Kraus na vaga de vice e até com a Marília Reis mesmo, estando no Senado. Só que a Marília Reis, ela quando entra no jogo, Laís, ela meio que tumultua tudo, assim, do ponto de vista de estratégia, né? Porque o PSB encontrou um adversário que saiu do próprio ninho. Raquel encontrou uma mulher que vai ser candidata, porque até então só iria ela como mulher. Agora não, tem outra mulher candidata. Né? E ela foi por um partido de centro, né? Que é o Solidariedade. Então hoje, eu diria que Marília Reis, ela só não tira votos de Anderson Ferreira. Né? Mas os demais, eles complicam um pouco, né? Porque ela... Apesar de, mesmo ela sendo de esquerda e tendo no nome Arraes, mas ela está tentando buscar também apoios aí de políticos ao centro para ir buscar esses nomes aí. Mas o nome de Marília Reis entrou forte e parece que sacudiu mesmo a eleição e desorganizou um pouco as outras candidaturas. Pois é, o famoso, se ela não ganhar, pelo menos volta ela tira. Ô Mário, quem é que você recebe hoje no Manhã Cidade? Antes da gente falar de uma cidade, Laís, só queria registrar também aqui a eleição da França, porque ela é importante, porque é uma eleição muito parecida com a eleição que provavelmente deve acontecer aqui no Brasil. Lá nós temos um político de centro, de esquerda, né, que é o Macron, que está no poder, e ele disputa a eleição contra uma política de direita, né, que é a Marine Le Pen. E a eleição foi muito apertada, né, com o atual presidente tendo 27% dos votos e a candidata da direita, Marine Le Pen, 23%. Um índice de abstenção altíssimo também. Altíssimo índice de abstenção e o empate técnico entre os dois aí, né, praticamente. Né, são 3% apenas. E uma terceira via lá teve 12%. Então a dúvida agora é se daqui a 15 dias esse pessoal da terceira via vai para um ou para outro. Né, lembrando que é a segunda vez que os dois se enfrentam, né, há 4 anos o Macron venceu, mas agora parece que a Marine Le Pen ela chegou mais forte para ganhar essa eleição no segundo turno. E uma proposta do presidente lá de aumentar a idade da aposentadoria de 62 para 65 anos caiu como uma bomba na eleição e ele perdeu muitos votos. Então, daqui a 15 dias será o segundo turno lá e a dúvida grande aí é quem vai ganhar essa eleição. O atual presidente Macron ou Le Pen vai conseguir uma vitória da direita lá na França. Então, é uma eleição que muita gente enxerga ela como uma que será parecida com a do Brasil. Talvez uma coisa que aconteça igual lá seja a abstenção, mas eu não acredito que uma terceira via aqui vai ter 10, 11%, como foi esse caso lá. Né? Porque as terceiras vias aqui elas não decolam. E a gente percebe mesmo que, de acordo com as pesquisas que estão sendo divulgadas, o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro, eles é que vão provocar aí esse segundo turno. E as terceiras vias com Ciro Gomes, né, ficar ali 6%, 5%, não fazem muita diferença. Lembrando que o ex-juiz Sérgio Moro já é carta fora do baralho. Então esses votos eles devem ir mesmo aí para Bolsonaro, que deve aproximar ainda mais do ex-presidente Lula. Nas pesquisas devemos ter uma eleição muito polarizada. E aí eu acho que vai ter alguns reflexos nos estados, como é o caso
aqui de Pernambuco. E hoje no Estado de Entrevista, no Manhã Cidade, aliás, a gente continua, né, com aquela série entrevistando os pré-candidatos a deputados federais que querem representar com o Caruaru e o polo de confecções no Congresso. Hoje a gente recebe aqui o ex-prefeito de Santa Cruz Capibaribe, Edson Vieira, que é do União Brasil. Ele vem bater um papo comigo, com Renata Torres, a partir de 10 da manhã no Momento Político. E às 11 horas, o professor Marco Aurélio recebe no Estado de Entrevista, né, o vereador Jorge Quintino, que vem explicar os motivos aí que levaram ele a declarar apoio a Marília Reis e se isso vai provocar uma debandada dele aí para a oposição, já que Jorge, né, vem tendo votos divergentes aí do governo Raquel e Rodrigo Pinheiro há algum tempo e agora ele nem esperou muito tempo para anunciar o voto para governador, ou governadora no caso, né, declarando aí apoio a Marília Reis. Então, mostrando que a cada dia que você passa, Jorge Quintino vai se tornando mais uma voz mais independente aí na Câmara Municipal de Caruaru. Então, muita política hoje pela manhã. A gente vai repercutir também ainda lá no Manhã Cidade a visita aí do Anderson Ferreira. Caruaru pode ganhar um deputado estadual, aí pré-candidato a deputado estadual pelo PL, que é o Rodolfo Silva, né? Tem uma conversação deles aí. A gente vai repercutir isso no Momento Político às 10 horas da manhã, no Manhã Cidade. Perfeito, Mário. Obrigada, viu? Até amanhã. Obrigado, Rodrigo, Laís. Até amanhã a gente se encontra, né, com muitos assuntos políticos. Nessa semana também a gente inicia, só para a gente encerrar aqui, as entrevistas com os pré-candidatos ao governo do estado, a partir de amanhã, aqui no Manhã Cidade. Combinado. Muito bem, você que está aí do outro lado não pode perder. E agora a gente vai falar de futebol. O Sport venceu o Sampaio Corrêa por 1-0 na estreia da Série B. Já o Náutico foi derrotado por 2-0 pelo Londrina fora de casa. Pelo estadual, o Retrô e o Salgueiro vão se enfrentar na quarta pela semifinal. E quem passar, pega o Timbu na final do Campeonato Pernambucano. Pois é, e a gente te lembra, claro, que todos os detalhes do futebol você confere com Eri Santos no quadro Pronto Torcedor, no Manhã Cidade, e também no Futebol na Cidade, primeiro tempo, que começa às 11h30 da manhã, sob comando de Patriota Júnior. Muito bem, tem mensagem aí, Rodrigo? Tem sim, temos mensagem do Fernando de Paula, desejando uma ótima semana para todos nós. Obrigado, Fernando, um abraço para você, ótima semana também. Por aqui, pelo WhatsApp Cidade, o Adeilson, acompanhando a nossa programação. Obrigado, viu, Adeilson, pela audiência, o José Ciribelli também. E outro registro aqui, o do Luciel Machado da Silva, desejando também um ótimo dia para todos nós. Muito obrigada a todos pela companhia. Até esse horário aqui no Jornal da Cidade. Muito bem, a gente volta a se encontrar amanhã a partir das 7 horas da manhã. Um abraço para você. Um abraço, a gente se vê amanhã. Termina agora o Jornal da Cidade. O mais completo noticiário de Caruaru e região volta amanhã às 7 horas.